Olá, sejam todos bem-vindos a mais um AncoraCast, o podcast da Âncora Consórcios. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre planejamento financeiro para a aposentadoria. Você já planejou a sua aposentadoria? E você já pensou em usar o consórcio como uma ferramenta para garantir a tranquilidade do seu futuro e ainda alavancar o seu patrimônio? Hoje a gente vai falar como isso é possível. E aqui no estúdio estamos recebendo o Rogério Costa, nosso superintendente comercial, e o Miller Souza, especialista em consórcios. Rogério, Miller, sejam bem-vindos. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Miller. Boa tarde. Fico muito feliz de novamente estar aqui com vocês para falar de um tema que a gente gosta muito, que é consórcio e investimento. É isso aí. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Rogério. E a todos os ouvintes e participantes. E para iniciar o nosso bate-papo, me fala um pouquinho, por que a gente deixa a aposentadoria para a última hora, para pensar na aposentadoria nos 45 do segundo tempo? E por que é tão importante a gente planejar com antecedência? Sol, acho que fora nós aqui, né, todo mundo é extremamente imediatista, né? A gente não é, né? A gente que trabalha com consórcio há tanto tempo, consórcio é um produto que ele é um produto de programação, né? Mas também a gente é imediatista, né? E se for analisar, talvez esse é o grande problema hoje do brasileiro, né? O brasileiro, normalmente ele não se programa, né? Ele faz as coisas na velocidade, no calor da emoção, né? E o planejamento futuro, né? Seja com uma forma de você ter uma previdência para o futuro, ou seja uma forma de você alavancar patrimônio, ele parte de um princípio de você conseguir ter previsibilidade, né? E o mais importante dentro disso é você conseguir fazer um processo de médio e longo prazo. E dentro dessa linha, o consórcio é excepcional, né? Hoje o nosso cliente, né? Seja o cliente, ou seja o pobre brasileiro, né? Os ouvintes que estão aqui nos ouvindo, né? Se você tiver a oportunidade de poupar um pouco, né? Ao longo do tempo, esse pouco ele cresce muito. Seja com consórcio, qualquer outro tipo de investimento, né? Em qualquer quantidade, né? Aquele gasto ali que seria um supérfluo do final de semana pode trazer uma tranquilidade, uma segurança para o futuro, né? Para a aposentadoria, né? Exatamente. Sem dúvidas. E até complementando, né, o Rogério, hoje as pessoas elas sempre têm esse hábito de deixar para ver em cima da hora aquilo que elas precisam. E se você faz um planejamento financeiro com o consórcio lá no início, né, do seu trabalho e tudo mais, da sua carreira profissional, você chega lá na frente, no momento da sua aposentadoria, muito mais confortável, com uma renda extra que faz toda a diferença hoje para o nosso público, para o brasileiro. Certo. E aprofundando um pouquinho mais, como o consórcio poderia ser essa ferramenta para garantir um futuro mais tranquilo? Como ele poderia ser usado para a aposentadoria? Hoje, se a gente avaliar, né, gente, o consórcio, na sua essência, ele é uma maneira de você se forçar a poupar dinheiro, né? E se você analisar hoje, o brasileiro, né, no geral, ele tem uma visão muito curta de investimento, né? A caderneta de poupança, por exemplo, é uma forma de investimento hoje que ela praticamente não rentabiliza em nada, né? Então, hoje o consórcio, né, o cliente hoje, ele tendo essa oportunidade de adquirir uma cota de consórcio, ele consegue pagar uma parcela mensal, né, e essa parcela, ele depois fazer uma aplicação futura em um investimento, né? Isso pode ser em automóveis, pode ser em motocicleta, né? Mas o principal meio hoje que eu vejo de maior crescimento está no ramo imobiliário, né? O cliente que consegue hoje fazer um consórcio imobiliário, ele consegue hoje guardar uma prestação, que essa prestação no futuro se materializa em um imóvel efetivamente, e aí ele consegue entrar para uma linha ou de locação ou de investimento para um imóvel que lá na frente depois ele pode distribuir para um imóvel comercial, né? Então hoje a gente tem visões dos nossos próprios clientes, né? De muitos clientes hoje que usam o consórcio como uma forma de alavancar patrimônio. Ele alavanca esse patrimônio muito no crescimento de locação mesmo, né? Onde ele começa com uma prestação, conforme essa cota contempla, ele aluga esse imóvel, e essa locação, normalmente, ela supre o valor dessa parcela e dá a oportunidade para ele fazer uma nova cota de consórcio. Certeza. Então, isso dá uma visão muito grande de previdência, onde ele vai pagando mês a mês, né? Vai pagando a cada imóvel, isso vai gerando uma ciranda de imóveis que lá na frente depois gera não só um crescimento de arrecadação de locação, mas também de patrimônio imobiliário, porque o próprio imóvel, ao longo do tempo, ele vai valorizando, né? Fazendo uma associação, né, uma conta rápida, assim. Hoje o cliente destina lá em torno de R$ 1.200 uma parcela de consórcio. A gente tem uma média, né, de contemplação. A gente acredita aí que em torno de 3 a 5 anos o cliente ele consegue contemplar o seu consórcio. Então, a gente imagina que aquele cliente que fez com 35 anos, com 40 anos, ele possivelmente já está com o imóvel
recebendo o aluguel desse imóvel e essas parcelas que ele está recebendo do aluguel vai estar contribuindo com o pagamento mensal da sua mensalidade. E aí, 40 anos, vamos lá, vamos fazer mais um consórcio. Fez um consórcio, 45, a possibilidade de você já estar com 2 imóveis, ela é muito grande. 45, 50 anos. Então, vai chegar num momento ali que você está próximo de aposentar com 2, 3, às vezes até 4 imóveis e uma renda aí que está beirando quase R$ 10.000 por mês. Então, isso faz uma diferença muito grande. E também é variável, né? Tem alguns clientes nossos que têm locação para turismo, né? Um Airbnb, por exemplo. Sem E aí dúvidas. você consegue alavancar ainda mais, agregar valor, dependendo da região. Pegando até Além de imóveis comerciais, né? Como o Rogério comentou. Exatamente, pegando até o gancho também, né, da questão de outras possibilidades. Então, além do consórcio de imóvel, vamos lá, igual você comentou, né, de auto. Vamos lá que você contempla e compra uma van. Você começa a fazer transporte escolar ali, ou transporte de passageiros, compra um ônibus, enfim, você tem diversas possibilidades. Compra um automóvel para fazer um trabalho de Uber, complementar ali a sua renda de aposentadoria. Então, ele te dá diversos caminhos assertivos ali com o consórcio. Muito bacana. Se a gente avalia hoje, né, só, o sistema de investimento no Brasil, diferentemente de outros países, né, você pega hoje países como Estados Unidos, que o investimento está muito voltado hoje em bolsa de valores, em aplicações financeiras, né? E o brasileiro ainda tem essa visão muito, muito imediatista, né? Se a gente avaliar hoje a previdência privada, né? A previdência privada ela dá uma oportunidade onde se a pessoa faz o pagamento, seja a previdência pública ou a própria previdência privada mesmo, né? A pessoa vai aí pagando todo mês com a visão que lá no futuro ele vai se aposentar. Mas a gente fica muito refém do INSS, né? A gente não sabe no futuro, né? Uma pessoa hoje iniciando, um jovem começando o trabalho aí aos seus 18 anos, né? Como é que vai estar a vida dele quando ele chegar lá aos seus 50, 60 anos? Hoje, pela atual legislação, a gente não sabe nem quando vai ser o período de aposentadoria de fato, né? Exatamente. E existem alguns pontos de atenção aí, né? Se a gente fala, não, eu vou para a aposentadoria, maravilha. Eu vou fazer uma previdência particular para complementar essa minha previdência lá para o futuro, uma previdência privada, né? Quando eu chegar no meu período de aposentadoria, a previdência hoje no Brasil ela não é vitalícia. Então, ela finaliza ao período, salve alguns perfis de previdência, ela finaliza no falecimento dessa pessoa. Então, ou seja, se a gente pegar um jovem hoje aos 18 anos, ele vai contribuir com 45 anos, 40 anos de investimento para ter direito a usufruir de 15 a 20 anos, considerando que hoje o período de vida de um brasileiro hoje sadio aí até os seus 70, 72 anos, né? Faleceu, acabou, né? Agora, quando você vai para o consórcio, essa visão é muito diferente. Porque o cliente ele vai fazendo um investimento, ao longo do tempo esse investimento vai gerando patrimônio, seja para o imobiliário, seja para o automobilístico, mas falando aqui muito de imobiliário ainda. E lá na frente, caso ele venha a falecer, esse patrimônio é vitalício. Esse patrimônio fica para a família, né? Então, ele não cessa. E a gente tem um ponto muito legal de atenção aqui, que é o seguro prestamista do consórcio, né? Se o seguro prestamista hoje, ele sendo contratado, eu recomendo a todos que façam uma parcelinha pequena a mais do consórcio, se Deus me livre e guarde, acontece o falecimento dessa pessoa ao longo do ciclo, cessa todo o investimento dele com a quitação do consórcio. Então, ele garante para a família, né, ter uma renda ali Não vai deixar uma dívida, a longo prazo, né, sem investimento. Então, hoje, para mim, se a gente pegar nessa visão de previdência privada, o consórcio faz muito mais sentido. Sim, sem dúvidas. ele vai além do indivíduo, né? É herança para a família, segurança para os filhos, para quem está ficando, no caso de um possível falecimento, né? E até comparando a questão de o valor final do consórcio, né? Hoje, quando a gente fala aí de financiamentos, né? Quando a gente tem outras possibilidades, o cenário traz um valor final muito alto. Então, você paga quase que 2 vezes ali o valor final, até mais de 2 vezes, né? Na proporção financeira. E o consórcio não. Hoje a gente tem taxas lá a partir aí de 8% para você fazer um investimento no imóvel. Então, sem dúvidas, a rentabilidade, o valor final, ele é muito melhor do que qualquer outra modalidade que a gente tem no mercado. Com a taxa Selic em 15%, 8% de taxa administrativa sobre todo o valor do crédito, deixando claro que Sim. não é anual isso, né? É sobre o Exatamente. valor total do crédito. Então, é uma excelente oportunidade, sem dúvida, né, pessoal? Exatamente, eu ia dizer isso justamente agora, né? A gente hoje, comparado à linha de financiamento, que o consórcio ele é durante o prazo todo, a taxa é maravilhosa. É muito baixa mesmo. Pessoal, e a gente já falou bastante que o consórcio de imóvel é uma ótima oportunidade para gerar renda futura. Mas quais os outros tipos de consórcio e como eles podem ser usados na aposentadoria? Hoje, eu falo para você só que todos os consórcios hoje podem ser vistos como uma forma de investimento de crescimento futuro, né? Eu vou dar meu exemplo, né? Eu faço consórcio aí desde os 18 anos.
Hoje, para mim, trocar o meu carro, a diferença de um crédito para o outro é muito pequeno quando a gente compara em parcela, né? Eu tenho um carro hoje de R$100 mil, se eu precisar trocar ele amanhã, normalmente eu faço uma programação ali até vou mudar a minha fala aqui, não, se eu precisar trocar amanhã. Normalmente eu programo a minha troca, eu faço ali um consórcio de 20, 25 mil, 30 mil, que é o que falta para complementar quando eu vou trocar ele. Então, eu sempre tenho uma prestação de um carro muito bom, né, com uma parcela ali equivalente a 350, 400 reais por mês. Então, você vê que uma parcela baixa comparada ao mesmo valor que você faria com financiamento. Isso também é uma forma de poupança, porque você está economizando na taxa de juros, que lá na frente você vai ter um retorno no teu enriquecimento como pessoa mesmo, né? Mas pegando aqui o que o Miller falou anteriormente, né? Você pega o segmento hoje de pesados, né? De caminhões, né? Hoje o nosso cliente ele pode começar ali com a aquisição de um caminhão que ele agrega numa transportadora, daqui a pouco ele começa com outro. Nós temos uma carteira enorme de clientes que hoje são grandes transportadores a partir de 1 ou 2 cotas de consórcio, né? E também grandes transportadores que começaram a entender o consórcio como uma forma de mudança de frota muito mais barata, onde ele faz a aquisição, conforme essas cotas vão contemplando, ele vai trocando os seus bens. E isso vai gerando uma riqueza de patrimônio, porque tudo isso é menos taxa de juros, né? O consórcio hoje ele tem uma taxa muito mais barata comparado ao financiamento, né? Então, quando a gente olha para o produto como um todo, né? O consórcio imobiliário, ele dá essa visão, como eu falei aqui anteriormente, de previdência para o futuro, mas todos os outros consórcios também. Pela economia financeira que você tem a partir da programação da compra. E é legal a gente pensar também no consórcio como um investimento pessoal, né? Não somente a investimento financeiro. Então, hoje a gente pode fazer um consórcio de serviços e, quando contemplar, você comprar a viagem dos sonhos. Então, muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando e no momento que está aposentado, que pode curtir, que pode aproveitar os netos, aproveitar a família, não tem ali o dinheiro para estar fazendo esse aproveitamento, né? Então, se você fizer um consórcio, está pagando as suas parcelas e for contemplado no segmento de serviços, você pode comprar a sua viagem dos sonhos e aí curtir a sua família e descansar, literalmente, ali de uma maneira muito positiva e conhecendo lugares maravilhosos. Muito legal, né? Além de ter uma programação financeira, uma segurança no futuro, você ainda curte, né? Tem a opção de viajar, de realizar o sonho que muita gente deixa para quando aposenta mesmo, né? A rotina da maioria dos brasileiros hoje é muito corrida e a gente vê que viagem, realização de sonhos muitas vezes fica para a aposentadoria. E dá para ser feito não só na aposentadoria, mas, né, no dia a dia mesmo, né? Enquanto você ainda está programando o futuro. Muito legal, pessoal. E o que quem está pensando em usar o consórcio como investimento para o futuro, quais os cuidados, a atenção que ele deve ter ali no momento de escolher uma administradora, o que ele deve observar no plano, no tipo de consórcio que ele está fechando, quais os cuidados que vocês indicam? Eu indico muito ele conhecer realmente a administradora, onde ele está fazendo o seu consórcio. Hoje a gente tem formas de validar, acessando o site do Banco Central, buscando uma administradora que tenha um histórico bacana, que tenha literalmente uma fidelização muito positiva com os clientes. Reclame Aqui também é uma plataforma que ele consegue puxar muitas boas informações ali. Eu falo muito que o Reclame Aqui, obviamente, tem reclamações, mas é muito mais como a administradora trata as reclamações que lá estão. Então, isso é um ponto que faz total diferença, né? Além de buscar uma boa taxa, boas informações referente ao grupo que ele está acessando e fazer o planejamento de acordo com algo que não vai apertar ele. Ele tem que literalmente pagar uma parcela que está dentro do seu orçamento e, através dessas parcelas, ele vai ter o retorno lá na frente do seu investimento. Acho que o ponto de vista é justamente esse, né, Sol? O cliente ele tem que ter essa visão. Acho que o consórcio ele tem que ser uma parcela que se encaixe na vida dele de uma maneira flexível, né, leve. E aí, se ele tiver essa visão, essa parcela ela se torna um pagamento tal quanto uma conta de luz, né? Todo mês ele tem que estar fazendo esse pagamento, né? Eu penso que hoje, para o cliente olhar para essa visão de investimento, né, principalmente para os jovens que estão nos ouvindo aqui, né, a gente está toda hora olhando os números, né, e o consórcio ele é um produto que cada vez mais ele vai se reinventando, né? E hoje o consórcio acho que é o produto dos jovens também, né? Acho que o jovem que nos ouve hoje, né, acho que o primeiro ponto é você ter o foco no que você precisa, né? Você não é simplesmente, poxa, eu vou fazer um consórcio porque eu vou fazer investimento. Qualquer investimento hoje que você fizer por investir não dá certo. Então, você precisa ter ali uma visão, né? E a visão que eu daria é você entender um pouco qual que é o caminho que você espera para os próximos anos, já que o consórcio ele é um crescimento.
ele é um produto que você vai estar pagando ali por 10 anos, 15 anos, né? Dentro desse fluxo de pagamento, né? Então, definiu, poxa, falando aqui como pessoalmente, né? Eu, com 18, 19 anos, quando fiz a minha primeira cota de consórcio, eu olhei para o crescimento imobiliário, né? E hoje eu tenho alguns imóveis, né? A partir desse conceito que eu coloquei aqui, que é o conceito da locação, né? Mas também, por outro lado, né? Qualquer outro segmento serve. Então, acho que a fase é olhar e ter esse foco. Entendeu? Poxa, meu segmento está em automóveis, ou meu segmento está na área de pesados, né? Poxa, minha família aqui já é de transportadores, eu quero seguir por isso. Ou é o imobiliário, vá por essa linha e continue nessa linha. Mantenha essa prestação mensal. Essa consistência de pagamento, como qualquer outro tipo de investimento, é o que vai fazer com que lá na frente ele consiga enriquecer de fato, né? Sem dúvidas. E até pegando um gancho, né? Pensando em outras possibilidades, a gente também tem o nosso consórcio de ouro, que hoje, sem dúvidas, ele faz uma diferença muito grande. Por quê? O ouro a gente sabe que ele é um ativo que ele está em constante crescimento. Você adquire um consórcio hoje, paga parcelas fixas, que é o grande diferencial desse consórcio. Essas parcelas, no momento da sua contemplação, a gente vai converter o seu crédito na compra de gramas de ouro, e essas gramas de ouro ficam guardadas e rendendo. E lá na frente, quando você quiser revender, nós garantimos essa recompra pelo preço atualizado de mercado. Então, principalmente em períodos de instabilidade, né, igual momentos de guerra, momentos onde existem crises mundiais, o ouro se destaca, porque ele alavanca, ele cresce o seu valor, e esse é o momento que, se você se planejar, se você fizer esse investimento, você vai ter uma poupança, né? Então, principalmente para aquele perfil de cliente mais conservador, né, que a gente fala, que é aquele cara que tem um certo receio de investir seu dinheiro e tudo mais, o consórcio de ouro para ele é a melhor solução, porque é algo que ele tem realmente ali uma previsão e consegue controlar mesmo todo o seu retorno, todo o seu investimento. é um consórcio para investimento mesmo, e o ouro é um produto que tem lastro, né? Inclusive, pessoal, a gente tem um episódio do AncoraCast exclusivo sobre o consórcio de ouro. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. E hoje você pega, né? O ouro, por ser uma commodity, né? Ela hoje, vou te dizer que não é nem raramente, é um produto que ele não cai de preço, né? Então, o cliente ele não tem esse risco, né, dessa volatilidade, né, de investimento, de fazer e ter uma mudança, como produtos hoje que são indexados a dólar ou indexados à Bolsa de Valores, né? Então, é um investimento de muita estabilidade. E aqui na Âncora, a Âncora hoje, ela falo com muita franqueza, acho que talvez, se não a única, mas com certeza talvez é a única administradora que de fato tem o consórcio de ouro e sabe trabalhar muito bem esse produto, né? A gente trabalha com esse produto há muito tempo. E lá na frente, com a venda desse ouro, a gente pode converter o valor que o cliente revendeu ali na compra de um imóvel. Sim. Que volta de novo aí nessa questão de investimento. Esse imóvel, novamente, vai rentabilizar para ele ali um aluguel, ou às vezes até um veículo ali que ele vai ter uma renda extra na sua aposentadoria. Tá, joia. E, Rogério, você comentou sobre o consórcio para jovens. E aí, existe a idade ideal para começar a guardar? O consórcio, ele é para que tipo de público? Eu acho que é para todas as idades só. O consórcio hoje, quanto mais cedo você fazer, eu acho que melhor é o teu ganho futuro, mas para todas as idades, né? Eu estava essa semana agora com um parceiro nosso que veio fazer uma visita com a gente aqui, que eu falei, dei essa visão para ele de investimento. Hoje ele é muito bem sucedido no negócio dele, ele vende o nosso consórcio. E ele virou para mim e falou, poxa, Rogério, eu tenho 5 anos que eu estou fazendo essa ciranda de alugar os meus imóveis. Ele aluga no Airbnb, inclusive. E aí ele me disse isso, ele falou, poxa, se eu tivesse essa visão há mais tempo, eu teria uma agenda muito maior hoje de imóveis, né? Uma carteira muito maior de imóveis, né? Então, acho que quanto mais o tempo, mais cedo, melhor, né? Mas também, hoje, para qualquer situação que você possa fazer, acho que seja numa idade mais nova, na meia idade, ou até com idades até mais avançadas, é importante. A gente estava falando aqui um pouco sobre o seguro prestamista, né? O seguro prestamista, para mim, ele é uma excelente oportunidade de investimento para quem hoje já olha para o seguro de vida mesmo, né? Porque o seguro prestamista, ele, basicamente, qual que é o fator dele, né? Se você vier a falecer, quita o consórcio, né? Muitas vezes, o teu prêmio do seguro prestamista, né? Se você for fazer um seguro de vida com um prêmio semelhante, o custo é muito mais alto. Muito mais. Né? Então, nós temos muitos clientes hoje que fazem o consórcio com a intenção, obviamente, de aquisição do bem, mas principalmente de ter uma carteira de patrimônio, já olhando também para uma garantia que, sei lá, na frente, se ele vinha a falecer, isso é muito mais barato do que um seguro de vida. Né?
Até porque o seguro prestamista não tem uma indexação por faixa etária, né? A minha indexação ela está pelo crédito do consórcio. Então, acaba sendo uma oportunidade também. Então, assim, voltando nessa questão da idade, eu concordo com o Rogério. Acho que não tem realmente uma idade mínima ali, não tem uma idade física ali que você fala, olha, essa idade você tem que fazer um consórcio, né? É para todas as idades. Principalmente pensando nessa questão de poupança. Hoje, já falamos isso no início, né? Mas vale reforçar, as pessoas são muito imediatistas. Mas por que que elas são imediatistas? Porque elas deixam para comprar aquilo que elas precisam no momento que está precisando realmente, não tem aquele planejamento. Então imagina que você é um jovem ali de 20 e poucos anos e já iniciou a sua preparação para daqui a 40, 30 anos. Concorda que você vai chegar lá na frente muito melhor preparado, muito mais estabilizado financeiramente. Hoje a gente quer viver muitos dos momentos, né? E acaba esquecendo do futuro. Claro que é muito amplo isso, tá certo também, mas quando a gente destina pelo menos uma pequena parte dos nossos ganhos financeiros ali para o consórcio, que é uma modalidade aí, querendo ou não, a médio ou longo prazo, né? A gente, lá na frente, no momento que a gente precisa de algo, a gente já está muito melhor preparado. É muito importante ter equilíbrio, né, pessoal? É importante que os jovens pensem, não só os jovens, né? A gente, enquanto adulto também, enfim, é importante que todos pensem em como você vai equilibrar investimento no futuro e viver o agora, né? Para que o futuro seja mais tranquilo. E quem já tem uma carta de crédito contemplada? Fiz o consórcio, fui contemplado, mas estou em dúvida em como investir esse dinheiro, se realmente eu vou comprar um imóvel, se eu vou comprar um auto. Quais as possibilidades de ganho com uma carta contemplada? Hoje o que mais acontece, na verdade, é isso só. Porque daí, como o cliente, ele faz o consórcio com uma previsão, né? E sai antes, aí ele fica numa situação e fala, e agora, o que eu faço, né? E aí que é a grande oportunidade do consórcio, porque daí abre um leque muito grande, né? Quando o cliente ele não tem pressa e sai à contemplação, ele pode vender essa cota de consórcio. Existe um mercado de consórcio hoje muito bacana para que ele venda essa cota ter uma rentabilidade, e aí ele pode fazer uma nova cota de consórcio e continuar com o fluxo dele de contemplação mais para frente. Ele pode deixar o dinheiro aplicado, né, para todas as cotas de consórcio âncora hoje. O dinheiro fica aplicado numa aplicação de rendimento, com um rendimento de mercado. Então, esse rendimento ele não tem um prazo determinado, então o cliente pode ficar até o final do consórcio, pagando a parcela, com o crédito dele aplicado, né? Eu vou dar até um exemplo muito legal que acontece hoje, tá, pessoal? Nós temos clientes que entram no consórcio, ofertam lances baixos, né? Nós temos hoje várias modalidades de lance, uma delas é o lance fixo, que em geral é 30% do valor da carta de crédito. Esse lance fixo, o cliente ele vai concorrer com menos clientes ali na base dele, é como se fosse um sorteio entre eles ali, a modalidade. Foi contemplado, maravilha. Ele tem lá uma aplicação na conta dele lá, que ele vai ter que sacar esses 30% de algum lugar para tirar esse dinheiro, certo? Ele tirou, vamos dizer, um investimento de 100 mil reais aí, ele vai tirar 30 mil reais da conta dele. Ele vai lá e paga o lance dele. Quando ele paga o lance, a gente pega esses 100 mil que é o crédito dele e aplica, né, numa conta de aplicação financeira do grupo. Vamos entender que, na verdade, assim, ele deixou de ter 30 mil reais de investimento para passar a ter 100 mil reais de investimento. Num percentual que é muito próximo um pelo outro. Nós temos muitos clientes hoje que topam fazer isso e deixar o dinheiro parado. Porque ele tinha 30 mil, agora ele tem 100. A rentabilidade dele do 100, quando ele comparar o 30, é muito maior, né? Então, muitos clientes hoje deixam o dinheiro parado mesmo, não utilizam, esperando a oportunidade. Aí apareceu uma oportunidade na manhã, um imóvel dele lá, ele tem 100 mil, o imóvel vale 200 e ele consegue vir comprar por 100, ele pega essa galinha morta, como a gente costuma dizer aqui no interior, né? Então, ou seja, para o cliente, até a contemplação antes do prazo é uma oportunidade, porque como ele não tem a necessidade do imediatismo, né, ele pode deixar o dinheiro parado e lá na frente fazer o investimento de aquisição no melhor momento que ele quiser. O que a gente chama muito hoje no consórcio é a famosa alavancagem, né? Muito se falam, né? A alavancagem é através do consórcio. Então, basicamente, é isso que o Rogério trouxe, né? Então, imagina você, novamente, aquela conta que eu fiz no início, pagando uma parcela ali em torno de R$ 1.200 reais por mês, né? Você vai contemplar ali num prazo, vamos dar aí uma média aí de 3 anos, você pagou lá 60, quase 70 mil reais de parcela, e esse valor vai se reverter na compra de um bem. Você vai ter o crédito ali aproximadamente 300 mil reais. Então, você concorda que você pagou ali 70 mil e agora você tem 300 em mãos?
E aí, com esse bem que está lá, que você adquiriu, ele vai pagar as futuras parcelas do consórcio. Então, é por isso que a gente fala muito isso. Você investe no consórcio e é alavancagem financeira. Você paga um certo valor e esse valor vai disponibilizar um valor que, às vezes, é 5, 6 vezes mais do que você destinou ali para o consórcio. Então, faz uma diferença muito grande. Muito bom, meninos. E a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu gostaria que vocês deixassem dicas para quem está planejando a sua aposentadoria através do consórcio. Bem no finalzinho. Vamos ficar um pouco mais? Passou rápido, né? Muito rápido mesmo, só. Sempre bom estar aqui, sempre bom estar falando com os nossos clientes, com os nossos ouvintes, né? A dica é, olhe para o seu investimento, olhe para o seu dinheiro, para o seu salário, né? E fale assim, quanto que eu posso tirar aqui e reservar para começar o meu crescimento financeiro? É isso aí. E a dica que eu dou é comece o quanto antes, né? O quanto antes você iniciar, melhores os frutos que você colherá lá no futuro. Então, inicie o consórcio, faça um investimento com uma administradora como a Âncora, né? Que é uma empresa aí que tem ISO, tem GPTW, tem RA1000 e com certeza o seu retorno será garantido. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Miller. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada a você de casa que ficou com a gente até agora. E não se esqueça, o seu futuro começa com as escolhas que você faz hoje. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Vem pra Âncora!